Mudança histórica na política externa. Governo Lula promete custear traslado de brasileiros mortos no exterior. Brasil participa de homenagens dos 80 anos da ONU e relembra papel histórico do país na fundação da organização. Suprema Corte vota em favor do governo Trump e limita poder dos juízes para frear medidas federais como cidadania por nascimento. 10 novos brasileiros foram convidados para integrar a comissão do Oscar, entre eles Fernanda Torres. E brasileiros descobrem como transformar conexões aéreas em experiências turísticas através do stopover. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O governo do Brasil deve adotar uma mudança histórica na política externa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende revogar o decreto que impede o país de pagar pelo translado de corpos de brasileiros mortos no exterior. Ele vai fazer o Itamaraty assumir todos esses custos. A decisão foi tomada após a morte trágica de Juliana Marins, de 27 anos, que caiu durante uma trilha num vulcão na Indonésia. A família enfrenta dificuldades para trazer o corpo de volta ao Brasil, com um custo que pode passar de R$70 mil. Segundo o presidente Lula, o decreto adotado em 2017, que impede o governo de arcar com esses custos e apenas oferecer orientação e documentação aos familiares, será suspenso. Com isso, o Itamaraty deve passar a pagar por qualquer procedimento envolvendo casos de brasileiros mortos no exterior. A mudança deve beneficiar milhares de pessoas que vivem fora do país. Ainda não há detalhes sobre os critérios, mas a promessa é de mais dignidade, apoio humanitário e diplomático para quem perde um ente querido longe de casa. A ONU celebrou os 80 anos da Carta das Nações Unidas, que deu origem à organização em 1945. E o Brasil, claro, estava lá desde o começo. A Assembleia Geral da ONU realizou uma homenagem em Nova York. E o Brasil discursou no palanque e também participou da exposição de vídeo com as mulheres que marcaram a história no momento dessa fundação. E entre elas tem a diplomata Berta Lutz. Foi uma mulher brasileira, a bióloga e diplomata Berta Lutz, quem assinou a carta original em São Francisco. Ela foi uma das 4 mulheres do mundo a participar da redação do texto e lutou para incluir a expressão direitos iguais de homens e mulheres no preâmbulo da ONU. Para marcar a data, a missão do Brasil na organização realizou uma exposição com vídeos e fotos em Nova York, homenageando essas mulheres pioneiras. O evento contou com a presença do embaixador brasileiro Sérgio Danesi, além de representantes da China, República Dominicana e da ONU Mulheres. Danesi pediu uma reforma da organização. But also by reforming and empowering the organization tasked with their pursuit. An updated UN must be more representative, more legitimate and thus more effective in delivering on its 3 pillars. A cerimônia também foi um chamado à igualdade de gênero e à participação feminina na diplomacia global. E com a eleição para secretário-geral marcada para 2026, cresce a expectativa de que pela primeira vez uma mulher possa liderar a organização. 8 décadas depois da fundação, a Carta da ONU segue viva e o Brasil continua fazendo história. A gente está vendo, né, que esse mundo onde só os homens decidem é um mundo que está em colapso, né? Não deu certo esse modelo. Para que a gente se encaminhe para um mundo de paz, de igualdade, de respeito entre os povos, as mulheres precisam estar nos espaços de decisão política e escolher também os rumos da humanidade. E atenção, comunidade de Nova York, o Consulado Geral do Brasil abriu um processo seletivo para 2 vagas de auxiliar administrativo. Para se candidatar a essa oportunidade, é preciso atender a alguns requisitos: ter ensino médio completo, fluência em português e inglês, autorização de trabalho e documentação migratória regular. A carga horária desse emprego é de 40 horas semanais e o salário é de $4 mil e 147 centavos por mês. As inscrições ficam abertas até este final de semana, então corre e preencha a ficha. O edital completo das vagas está disponível no site do Consulado Geral do Brasil em Nova York.
Olha, no próximo bloco, a Suprema Corte vota em favor do governo Trump e limita o poder dos juízes para frear medidas federais. E mais, consumo de drogas bate recorde e o grupo criminoso brasileiro PCC é citado como peça-chave na expansão do tráfico. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Já voltamos e com um flagrante chocante em Louisiana. Este é o momento em que um caminhão atinge em cheio um cesto hidráulico onde estava um eletricista que fazia manutenção de semáforos perto de Baton Rouge. Olha só essa cena novamente, que impressionante, gente. Note que o trabalhador fica pendurado de cabeça para baixo. Ele só não caiu porque estava usando um cinto de segurança. As imagens foram gravadas por um motorista que estava parado no sinal vermelho bem na frente e capturou todo esse incidente. O trabalhador foi socorrido rapidamente e, apesar do susto, ele não precisou ser levado para o hospital. Sofreu apenas ferimentos leves. E olha, no Dia Internacional contra o Tráfico de Drogas, a ONU apresentou um relatório global preocupante que apontou que o consumo de opioides alcançou níveis históricos e elevados. O documento ainda citou o Brasil por conta do grupo criminoso PCC como um dos responsáveis por essa expansão mundial. O consumo de drogas atingiu 316 milhões de pessoas no mundo entre 2023 e 2024. Isso significa 6% da população global. O relatório da ONU indicou que isso é um aumento de 28% em uma década. A maconha domina, com 244 milhões de usuários, mas o maior crescimento foi da cocaína, que saltou para 31 milhões de consumidores, impulsionados pelo aumento na produção na Colômbia e exportação para países na Europa, África e Ásia. A instabilidade global e a situação de vulnerabilidade das populações também permitiu a expansão das drogas em vários países. O documento aponta o PCC, facção criminosa brasileira, que está entre as organizações globais que mais usam recursos para financiar operações e expandir a influência da droga no mundo. O fentanil, uma droga sintética, foi outra que cresceu muito nos países, principalmente nos Estados Unidos. Em 2024, causou a morte de mais de 48 mil pessoas só no território norte-americano. Em Washington, D.C., uma decisão da Suprema Corte está sendo considerada um marco histórico aqui nos Estados Unidos. O tribunal limitou o poder dos juízes para frear medidas federais. Essa mudança abre caminho agora para o governo aprovar regras polêmicas, como o fim da cidadania automática por nascimento. O presidente comemorou essa vitória. A Suprema Corte atendeu ao pedido do governo americano e decidiu que juízes não têm autoridade para bloquear políticas nacionais. A decisão surpreendeu muita gente e deu base legal para que o executivo leve adiante medidas polêmicas, como a restrição ao direito de cidadania por nascimento, o que pode afetar mais de 150 mil bebês por ano. O presidente Donald Trump chamou a decisão de incrível e disse que está feliz com o resultado. Well, this was a big one, wasn't it? This was a big decision. An amazing decision, one that we're very happy about. Trump ainda afirmou que essa vitória era monumental para a Constituição, a separação de poderes e o Estado de Direito. I'm grateful to the Supreme Court for stepping in and solving this very, very big and complex problem, and they've made it very simple. Mas, mesmo com a vitória de hoje, a Suprema Corte não julgou o mérito da questão.
se essa mudança é legal e se fere ou não a Constituição norte-americana. O direito à cidadania por nascimento é garantido pela 14ª emenda. Não é uma decisão final sobre a questão da obtenção da cidadania através do nascimento dentro dos Estados Unidos. É uma questão de ordem processual que certamente nós teremos ainda cenas dos próximos capítulos. Com isso, revogam-se as decisões que suspendiam a ordem executiva do presidente Trump, mas fica ressalvado o direito dos estados propor tais medidas e essas medidas propostas pelos estados, que certamente serão apreciadas pela Suprema Corte, poderão revisitar o tema e determinar qual será a nova interpretação. A interpretação dada pelo presidente ou a interpretação que vigorou nos últimos 156 anos nos Estados Unidos. Essa nova regra ainda precisa ser avaliada por cada estado antes de ser implantada. É como se fosse uma segunda etapa do processo. Grupos de direitos humanos e pró-imigrantes prometeram resistir. Se a mudança for confirmada, poderá alterar um dos pilares mais tradicionais da lei migratória dos Estados Unidos. Hoje, sobre o direito de cidadania, nada mudou. Mas, em 30 dias, 28 estados que não têm processos contra essa ordem executiva podem vir a experimentar novas políticas sobre o nascimento, uma vez que essas ordens executivas entrariam em vigor nesses 28 estados. Então, a gente pode provavelmente esperar que, se isso subir até a Corte Suprema, nós vamos ver meses, talvez anos, de litígio sobre esse ponto. Então, é importante que vocês saibam que nada nesse momento mudou. Para pessoas que estão aqui com visto de turista e estão para ter o seu neném, nada mudou. Mas isso sim, daqui a 30 dias, dependendo do estado que você esteja, pode mudar. No Oriente Médio, Israel anunciou bombardeios na faixa de Gaza e no Líbano contra túneis e alvos terroristas. Os detalhes com Vitor Larregina. O exército de Israel destruiu mais uma rede de túneis do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Segundo as tropas israelenses, a infraestrutura tinha mais de 1 quilômetro de extensão. Há 3 dias, o Hamas também trava uma batalha contra clãs que fazem oposição ao grupo terrorista na região. O enfraquecimento da facção pode ser visto por números. Oficiais israelenses estimam que mais de 20 mil integrantes do Hamas foram eliminados desde outubro de 2023. Israel acredita que a morte de um comandante iraniano que fazia articulação do regime com os terroristas enfraqueceu o grupo que comanda Gaza desde 2007. Em outra frente de combate ao terrorismo, o exército israelense destruiu nesta sexta-feira instalações militares do Hezbollah no Líbano. E o Ministério da Defesa de Israel apresentou um plano para preservar a superioridade aérea nos céus do Irã, conquistada no conflito de 12 dias. O ministro Israel Katz disse que as tropas do país seguem vigilantes em relação à produção de novos mísseis balísticos e à reconstrução do programa nuclear iraniano. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, empresa americana cria modelo climático para prever áreas de risco e tragédia ambiental no Brasil. E você vai ver também que a Unesco reconheceu os lençóis maranhenses como um patrimônio da humanidade. Um novo estudo apontou que os oceanos estão mudando de cor e o motivo é o aquecimento global. E olha, isso pode impactar diretamente a vida marinha. Dados de satélite mostram que as águas oceânicas estão ficando mais verdes nos polos e mais azuis em direção ao Equador. A mudança no tom da superfície está sendo causada pela concentração da clorofila, produzida pelo fitoplâncton, um organismo marinho fotossintético que reage e reflete a luz. Onde o fitoplâncton está ausente, a água fica mais azul. Os pesquisadores analisaram dados de satélite do Oceano Aberto, coletados entre 2003 e 2023 pela NASA, e o resultado indicou que a concentração de clorofila está mudando em latitudes específicas. Estão sumindo dos subtrópicos e aumentando nas regiões polares. Os estudos apontaram que o aquecimento do mar teve ligação direta com essa mudança, mas não é o único responsável. Se a tendência continuar assim, as cadeias alimentares marinhas podem ser afetadas, e isso pode também afetar as regiões que dependem da pesca para sobreviver.
O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a incluir oficialmente a cultura oceânica no currículo escolar. Agora, o tema oceano vai ser obrigatório nas salas de aula, do ensino infantil até o médio. A medida chamou a atenção dos Estados Unidos. A ideia do projeto, que tem o apoio da Unesco, é mostrar que o mar não é só uma paisagem, mas um regulador do clima, fonte de vida, de oxigênio e também uma economia sustentável. Mais de 100 mil alunos do ensino fundamental ao médio já participaram desse programa chamado Escola Azul, que será ampliado aos poucos para toda a rede de ensino do país. A ideia é que o projeto sirva de exemplo para que outros países adotem a mesma medida e incluam o estudo dos oceanos no currículo escolar. O programa chamou a atenção dos Estados Unidos, que estão avaliando as aulas. O Brasil pretende mostrar esse protagonismo na COP30, a cúpula do clima, que acontece em novembro, em Belém do Pará. E falando em Brasil, os Lençóis Maranhenses foram reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O anúncio foi feito na Índia e coloca o Brasil mais uma vez no mapa dos destinos naturais mais importantes do planeta. O Parque dos Lençóis Maranhenses tem mais de 155 mil hectares e impressiona pelas belezas naturais. Ele abriga a maior faixa de dunas da América do Sul, intercaladas por lagoas de água doce que são formadas pelas chuvas. É um fenômeno único no mundo. A modelo Gisele Bündchen foi uma das últimas celebridades a visitar o local e postou fotos e vídeos nas redes sociais. O parque recebe cerca de 400 mil visitantes, sendo 15% estrangeiros e boa parte deles americanos. Essa região é um dos destinos mais procurados do Brasil e agora, com o selo da Unesco, deve atrair ainda mais os olhares do mundo inteiro. Os Lençóis Maranhenses, esse tesouro brasileiro, pertence agora ao mundo. Parabéns! E o Brasil está se espelhando nos Estados Unidos para criar um sistema de clima que possa alertar a população e prevenir tragédias com antecedência. E para isso, uma empresa norte-americana criou um sistema de áreas de risco no nosso país. Pois é, o clima está mudando e o Brasil está correndo para acompanhar. Quem conta essa história para a gente é a Carla Marinho. Depois das chuvas e inundações no Rio Grande do Sul, o Brasil entendeu que os eventos extremos estão ficando frequentes e cada vez mais perigosos. E para proteger a população, é preciso um sistema de clima parecido com os dos Estados Unidos. Por isso, uma empresa norte-americana criou o primeiro modelo de risco climático feito sob medida para o Brasil. Eles apontaram, por exemplo, que o aumento de 2 graus na temperatura de Porto Alegre pode triplicar os danos causados por enchentes. O resultado é tão relevante que até o setor de seguros terá pela primeira vez um espaço físico na COP30 para discutir esse tema. A Conferência do Clima vai acontecer em novembro, em Belém do Pará. A ideia é mostrar que, sem modelos de risco, não há proteção possível. O alerta é claro: o Brasil quer saber quando será o próximo evento extremo com antecedência. A parte ruim é que, por causa dessa modelagem, os seguros residenciais devem acompanhar os riscos e cobrar mais caro pela zona de mais perigo, como acontece nos Estados Unidos. Esses modelos são baseados em dados, tecnologia de ponta e inteligência preditiva, o que pode trazer mais precisão na precificação dos seguros e na prevenção de perdas. E mais, impulsiona a inovação entre as seguradoras nacionais, que agora terão o desafio de se adaptar, se atualizar e evoluir. No próximo bloco, você vai ver que 10 novos brasileiros foram convidados para integrar a comissão do Oscar. Entre eles, a atriz Fernanda Torres. E mais, brasileiros descobrem como transformar conexões aéreas em experiências turísticas através do Stopover. Já voltamos e com uma boa notícia. 10 brasileiros foram convidados a integrar oficialmente a comissão de jurados do Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas chamou Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro no ano passado, como melhor atriz do filme Ainda Estou Aqui. A mãe dela, Fernanda Montenegro, o ator Wagner Moura também estão nessa lista, junto com outros 7 nomes de peso da classe artística brasileira. Eles vão integrar uma comissão formada por 10 mil pessoas habilitadas a eleger os melhores filmes do cinema mundial. Com esse convite, o Brasil supera o total de 70 representantes dentro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha no nosso tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país.
A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mínima de 64, máxima de 74. Washington vai ter sol brilhando, máxima de 91, mínima de 72. Norfolk, a gente tem tempo encoberto nessa região. Vai chover em Jacksonville, em Tampa, em Miami. Nessa região, a máxima aí varia entre 93 e 94, com mínima de 77 em Jacksonville. A gente continua em Houston com previsão de chuva também, máxima de 94. El Paso, sol vai brilhar forte com máxima de 100 graus. San Antônio também aí não tem previsão de nuvens, máxima de 79. Las Vegas, a máxima é de 103. Phoenix, a máxima é de 107 graus, bastante calor nessa região aí. Los Angeles e São Francisco, a gente tem tempo encoberto com ventania. São Francisco, mínima de 58, máxima de 73. E olha, faltando uma semana para o feriado do 4 de julho, a AAA prevê um recorde de viagens de carros e avião aqui nos Estados Unidos. E se você vai pegar a estrada ou embarcar aí nos aeroportos, é bom se preparar para uma das temporadas mais movimentadas dessa data na história americana. A AAA, Associação Americana de Automobilismo, que monitora viagens, indicou que cerca de 72 milhões de pessoas devem se deslocar de carro ou avião no 4 de julho. Só nas estradas, a expectativa é de que 62 milhões dirijam no feriado para algum destino próximo, um aumento de 1,4% em relação ao ano anterior. Pelos ares, o movimento também deve bater recorde. 6 milhões de pessoas devem embarcar em voos domésticos ou internacionais. Segundo os especialistas, a movimentação intensa nas estradas e aeroportos já começa amanhã, dia 28 de junho, e segue até 6 de julho, na volta do feriadão. Portanto, se você planeja viajar no dia da independência, é bom se preparar, porque vai ter muita fila nos aeroportos e muito trânsito nas estradas. Os especialistas dizem que esta promete ser a maior onda de viagens da história dessa data e apontam que os horários críticos devem ser entre 3 da tarde e 7 da noite. E às vésperas do feriado de 4 de julho, da independência dos Estados Unidos, a gente tem uma dica para quem pensa em viajar e que é muito pouco conhecida. O Stopover, já ouviu falar disso daí? Olha, é uma prática de transformar uma simples conexão em uma experiência turística. Veja tudo na reportagem de Eliseu Caetano. 2 viagens em uma só. O Stopover é a tática de fazer uma parada voluntária durante um trajeto aéreo internacional e que tem ganhado força entre os brasileiros na busca por economizar e conhecer novos destinos. Para quem não sabe, o Stopover pode ser selecionado na compra do ticket em algumas empresas aéreas que vão para o Brasil e para a Europa, onde essa prática já é bem incentivada. Mas esse recurso também pode ser usado aqui nos Estados Unidos e pouca gente sabe disso. Companhias como American Airlines, Delta e United também oferecem a possibilidade de fazer paradas prolongadas em cidades como Miami, Nova York, Atlanta e Dallas. E oferecem a oportunidade do turista de conhecer variados destinos em uma única viagem. O funcionamento é simples. O Stopover é uma parada de mais de 24 horas em uma cidade de conexão antes do destino final. Mas atenção, a parada nem sempre é gratuita e depende das regras da tarifa escolhida. E para comprar esse tipo de passagem é muito simples, basta você entrar diretamente no site oficial da companhia aérea e lembrando que cada companhia aérea oferece um stopover de acordo com a sua base de origem dos seus voos. Por exemplo, a TAP em Lisboa ou Porto. Então você vai entrar no site da companhia aérea que faz o stopover naquela cidade, vai colocar a opção lá, marcar a opção stopover ou a opção múltiplos destinos. E tem que ser sempre com a companhia aérea específica fazendo o stopover naquela cidade. Essa opção é incentivada pelo governo brasileiro, que sugere substituir uma viagem longa por uma com escala e conexões com passeios turísticos extras dentro do nosso país. Cidades como São Paulo, Brasília e Recife são destinos do Stopover. Eu consegui ficar 3 dias em Nova York, indo depois para o Canadá. É como se eu tivesse comprado 2 passagens pagando apenas o preço de uma. Tive que pagar mais apenas pela hospedagem e valeu muito a pena. E na próxima conexão, talvez valha a pena descer e aproveitar a viagem 2 vezes.
E na minha opinião, enquanto profissional de viagens há mais de 20 anos, essa sem dúvida é a melhor opção para você viajar e conhecer 2 destinos pagando apenas uma passagem aérea. A minha vida profissional apresentando um programa de viagens é viajando, a minha vida pessoal no lazer também é viajando, então o stopover é uma prática que faz parte da minha vida e que eu definitivamente não vou abrir mão. Bacana, né? Fica aí a dica então. Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Até lá!